Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Olá pessoal, sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando uma nova transmissão do podcast Sindi Mais Forte, o novo canal de comunicação do Sindiforte com os fortalezenses. O Sindiforte é a mais ampla e representativa entidade de defesa dos servidores públicos da capital, traz para vocês o Sindi Mais Forte com a visão de mundo da classe trabalhadora. Por trás das câmeras, Silvio Mota e César Mota garantem a qualidade de som e imagem deste episódio. Hoje vamos retomar o tema da campanha salarial 2025, fazendo uma análise do que aconteceu desde o início do processo. Para essa conversa, vamos contar com a presença do secretário-geral do Sindiforte, Augusto Monteiro. Obrigado, Augusto, por estar aqui para mais um episódio do Sindi Mais Forte, participando do Sindi Mais Diálogo. Obrigado, Márcio. Bom dia a todos e todas, servidores e servidoras, classe trabalhadora. Agradecer também à equipe aqui do Sindiforte. Saudar bastante o espaço legítimo, democrático e que a gente conversa com os servidores e com as servidoras. Estava há algum tempo, que eu não participava, estava com saudade aqui de participar, E é isso. Gostaria de reafirmar que a gente conseguiu aí alguns avanços na campanha salarial 2025, avanços esse que se deve principalmente à luta das entidades sindicais, o planejamento, a organização, junto com a mobilização dos servidores e das servidoras. Mas os desafios eles permanecem, que o para frente agora é a gente lutar principalmente pela reestruturação dos planos de cargos e salários, que é pauta histórica e antiga aí do conjunto das categorias. Obrigado, tamo junto. Obrigado, Augusto. Ao lado dele, teremos a presença sempre motivante do nosso presidente da entidade, Eriston Ferreira. Obrigado, Eriston, por vir aqui participar dessa conversa. Olá, tudo bem? Servidores e servidoras, Márcio, saudando aqui a todos mais uma participação hoje aqui no nosso Sindi Mais Diálogo, nosso podcast para falar da campanha salarial, fazer um balanço, ver o que é que nós avançamos, não avançamos, muitas repercussões, nas redes sociais do Sindiforte, vamos comentar um pouco sobre tudo isso. E, como o Augusto bem falou aqui, uma avaliação positiva no todo, mas vamos deixar para o debate. A gente saúda aqui o Márcio, saúda aqui o nosso secretário-geral, meu amigo Augusto Júnior, que está fazendo aniversário hoje, parabéns, está até feliz porque a carniça real do time dele ganhou. Mas é nesse espírito de festa, de confraternização e de vitórias, porque no fim das contas, apesar dos pesares, da dificuldade que tivemos, mas nossa avaliação é sim positiva dessa campanha salarial e nos deixa também motivados e otimistas para os desafios que vamos ter a partir de agora. Obrigado, Eriston. Obrigado, Augusto. Lembrete aqui a todos que estão nos acompanhando. Convido a todos e a todas a seguir o episódio e o canal do Sindiforte no YouTube. Ative os sininhos e também os avisos de novas publicações. Além de acompanhar o nosso novo canal no site do Sindiforte, que estreou um novo design. Eu gostaria de convidá-los a ir lá, olhar, observar, ver as notícias sempre postadas dentro do tempo necessário para que sejam as novidades, para colocar você a par de tudo que está acontecendo em termos de administração pública que faz parte da sua vida. A gente também vai começar agora mais um novo episódio e é hora de ouvir a voz dos servidores e empregados públicos de Fortaleza. Vamos lá então, eu gostaria de começar com o nosso presidente, o meu querido Eriston. A gente tem uma campanha que foi uma campanha com uma característica muito diferenciada das campanhas anteriores. Se até 2024, até a campanha de 2023, que se encerrou em 2024,
a gente teve um determinado tipo de protagonismo do Sindforte, agora houve uma união da base. Além do Sindforte, foi dada muita força à FERCEP-FOR, e essa força ela fez um diferencial enorme, juntamente com a União Sindical, e todo mundo estava junto. Esse é o grande mote da campanha desse ano? Certamente, Márcio, e inclusive é um diferencial que foi colocado, né, no processo eleitoral aqui do Sindforte, no ano passado, os valores que essa diretoria tem para a construção da luta, onde a gente percebia uma atitude muito no sentido de defender a diretoria, de concentrar, de ter uma necessidade de um protagonismo a partir do isolamento das outras entidades. E o pensamento dessa diretoria é diferente, né? O Sindforte pode ter o seu protagonismo, até por uma questão mesmo estrutural, recursos e tudo mais, mas não necessariamente associados que a gente tem, não necessariamente por isolar as outras entidades, não numa divisão. Isso pode muito bem ser construída a partir de uma unidade e, no final das contas, quem se beneficia mais dessa unidade são os servidores, são os trabalhadores, que, no final das contas, é o objetivo, ou pelo menos tem que ser, né, o objetivo central de todas as entidades sindicais. E, para nós, com certeza, nós vamos, estamos aí com mais de 10 meses de mandato, e nós fizemos um trabalho no sentido de enviar esses sinais para todas as entidades sindicais. Que nós estamos abertos à unidade, de que a luta a gente está disposto a ter unidade até com quem foi oposição a nós em outros momentos, porque para a classe trabalhadora a gente tem que estar unido, e a nossa visão é que nosso adversário, né, vamos usar esses termos, nosso opositor, nosso adversário, quem a gente deve enfrentar, na verdade, são os governos e não os sindicatos, né? Apesar de que é um trabalho meio difícil, principalmente em especial com algumas entidades, mas ainda assim essa é a principal mensagem dessa campanha, e acho que nós executamos isso com muito sucesso. Claro que com o apoio, a ajuda e a disposição também das outras entidades de unificar conosco. E aí, né, fazendo aqui algumas referências, né, até arriscadas, assim, porque a gente acaba esquecendo umas, mas Sindesc, Sindsaúde, Sindiodonto, Sindsaf, Sindifam, né, da União Sindical. Tivemos muitas entidades aí que a AFIM, o SASEC, das assistentes sociais, tiveram um protagonismo muito grande. E a gente acha que, no fim das contas, essa unidade acabou suprindo um pouco a força e necessária, né, que a gente não recebeu tanto em alguns momentos em que a gente convocou a base. Então, a unidade acabou suprindo essa força necessária para fazer a correlação de força com a prefeitura. Né? E se a gente conseguiu arrancar o que a gente conseguiu, né, que a gente considera uma vitória, foi justamente por conta dessa unidade. Eu acredito que se o Sindforte estivesse sozinho e as outras entidades, as outras frentes também ali separado, eu acho que o resultado teria sido a menor, porque tivemos muitas atividades, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas tivemos muitas atividades que foi bem representativo devido a essa unidade, né? E acho que isso foi um ensinamento para que a gente possa se fortalecer, porque a luta não para. Daqui a pouco a gente começa a campanha salarial 2026 e essa unidade tem que estar cada vez mais fortalecida. Augusto, eu queria te ouvir também nesse sentido, né? Porque a gente teve uma campanha que foi longa, né? Foi difícil, e esse diferencial que o Ariston está enaltecendo aqui, no sentido de trazer o povo, né, para dentro da luta, não foi de tão grande sucesso para trazer a base da categoria, mas as entidades de representação demonstraram uma união
pouco vista anteriormente, não é? É isso. A gente sabia quando a gente iniciou o processo de planejamento e de debate da campanha salarial que nós não íamos ter uma campanha salarial fácil e nem tranquila, por vários motivos, né? A gente tinha uma mudança de governo. Sai um governo, entra outro. E um governo passado que foi muito ruim para os avanços dos servidores e das servidoras. Basta relembrar o calote que a gente levou em relação aos PCCS, assim também como o compromisso com a cidade em relação a oferecer um serviço público digno para a população, né? Então, a gente sai desse governo e entra no outro governo. Então, a gente sabe que, inclusive, logo de início, muitas vezes o atual governo ele iria usar como justificativa o que foi o governo anterior para que a gente não pudesse avançar nas pautas. A gente já tinha até uma previsão de que isso iria acontecer, né? Também, hoje, a gente tem alguma dificuldade de mobilizar os servidores e as servidoras, né? Acho que essa dificuldade se deve muito aos vários anos, né, de dificuldades que nós tivemos nos governos anteriores. Então, sempre para a gente pode listar que pelo menos os 12 anos anteriores foram anos difíceis, para dizer o mínimo, né? Os servidores, eles ficam desanimados, é natural. Se acomodam e ficam desanimados. Já o que é que vai adiantar eu estar mobilizado, eu muitas vezes faltar um dia de trabalho para fazer uma paralisação, se a gente não vai conseguir avançar. Então havia um certo uma sensação de que não iria avançar, né? O que também é algo natural, e a gente precisa hoje inclusive fazer esse resgate em relação aos servidores, no sentido de fazer o conjunto das categorias compreenderem que é preciso voltar para a luta e é preciso a gente conseguir avançar, né? Foi muito importante e é muito importante a unidade das entidades sindicais, né? A gente sabe que na lógica da luta de classes nós estamos do lado de cá, que é o lado da classe trabalhadora, e apesar de divergências que possam acontecer entre a gente, mas elas não devem se sobressair para que a gente não crie as unidades necessárias que a gente precisa, inclusive, para disputar o orçamento do capitalismo. Porque, assim, é muito doido. A gente tem um governo que se diz ou estaria aí dentro do campo do que é um governo progressista. Mas é um governo que está administrando o capital, né? E que tem toda aquela lógica dos contratos com os setores empresariais, tem toda aquela lógica da acumulação do capital. E a gente, enquanto classe trabalhadora, a gente tensiona, a gente faz pressão, ou a gente até tenta dialogar com o governo para conseguir um pouquinho desse orçamento, ou trazer esse orçamento que seja mais favorável para a gente enquanto servidor e enquanto trabalhador. Então, assim, a gente avalia como positiva a campanha salarial, muitas vezes para os servidores, não tivemos nenhum retroativo e tal, né? Mas seria muito cômodo para o governo se apoiar numa narrativa, num discurso de que a gestão anterior deixou tudo acabado. Então, dialogando com a sociedade, o posto de saúde ali não está funcionando, a creche não está funcionando, o CAPS não está funcionando, o CRAS não está funcionando. E aí aquele cidadão, aquele senhorzinho, aquela senhorinha que na base, no dia a dia, sente a dificuldade desse atendimento, passa a dizer, mas realmente não tem nada. Aí os servidores querem reajuste nesse contexto, né? E que é muitas vezes o discurso da gestão, dizer que eu não posso, porque eu tenho que garantir isso aqui o mínimo. Então, assim, seria muito simples a gestão justificar dessa forma. E era muito esse discurso. Se a gente não tivesse mobilizado, organizado, unificado, tensionando, fazendo todas as atividades que a gente fez, a gente não tinha conseguido chegar no que chegou, nos avanços em que a gente conseguiu chegar, que lógico, é muito aquém do que os servidores merecem, é muito aquém do que a gente montou enquanto campanha salarial, mas
é algo importante a gente ter conseguido a inflação, a gente ter conseguido o aumento do auxílio alimentação, a gente ter conseguido aumentar o teto para o recebimento do auxílio alimentação e a possibilidade mais concreta que a gente tem de avançar em relação aos PCCS. Eu queria ressaltar, né, que é muito importante a gente não perder de perspectiva, Ariston, a questão de que foi feita uma campanha eleitoral em 2024. Ou melhor, foi em 2024. Processo eleitoral. Então, processo eleitoral de 2024, onde o atual prefeito foi eleito, escolhido pela maioria, e ele estava assumindo ali as responsabilidades de administrar a cidade. E esse compromisso assumido pelo prefeito também dizia respeito a respeitar e fazer algo diferente para os servidores públicos do município de Fortaleza. E a gente precisa também, né, já que a gente está fazendo um rescaldo, que você nos traga os números, né? Ou seja, é importante, né, a gente dizer que o prefeito eleito no dia 28 de outubro de 2024 assumiu no dia 1º de janeiro, mas no dia 13 de janeiro, já com base num documento entregue pelo conjunto das categorias que formam a base dos servidores públicos de Fortaleza, já estava com esses dados na mão. Quais são esses dados, Ariston? Dá para fazer um resumo, né, daquilo que foi do dia 13 de janeiro em diante? Sim, né, vamos fazer esse balanço, mas eu queria só, dentro do que você falou, Márcio, até do que o Augusto também, complementando o que o Augusto falou, esse momento histórico, digamos assim, essa conjuntura, ela é uma conjuntura, essa conjuntura que a gente enfrentou nessa campanha, ela acontece esporadicamente na rotina da correlação de força. Por quê? Isso aconteceu quando a Luiziane ganhou do Juracy, de 2004 para 2005, porque foi uma mudança total de governo, de mentalidade. De mundo, né? Não é um início de um mandato de continuidade, né? Isso aconteceu de 2004 para 2005. Uma ruptura. Né? Depois aconteceu de 2012 para 2013, quando a Luiziane sai e entra o Roberto Cláudio. Foi uma ruptura. Depois foram 3 mandatos, porque por mais que o Sarto, né, não seja o Roberto Cláudio, mas é o mesmo grupo político, também era um continuismo. E aconteceu agora. Se você for olhar nesse milênio, digamos assim, nesse século, isso aconteceu 3 vezes. Certo. E nós enfrentamos justamente esse cenário. É um cenário onde quem está saindo quer deixar o maior embarreiramento possível para quem está assumindo, porque é opositor, e quem está entrando também com todos os argumentos, como o Augusto falou, para usar com a opinião pública contra os trabalhadores. E a gente enfrentou isso. Então, a gente enfrentou uma transição de governo, não só de de mandato, mas de governo. Nós enfrentamos o argumento do prefeito de terra arrasada, deixada pelo Sarto, que em algum nível é verdade, mas a gente não acredita que seja nos níveis que eles colocavam na mesa, mas que em algum nível sim. E o argumento que estamos entrando agora que a gente está vendo a máquina, a opinião pública, a gente está enfrentando a polarização política, porque com essa polarização que nós estamos vivendo hoje, quem do grupo da extrema-direita, em alguns aspectos, às vezes a gente sente até que estava apostando na derrota do sindicato, não porque quer o mal do servidor, mas porque quer falar mal do governo. E também a extrema-esquerda que, né, muitas vezes vinha defender o governo, estava na mesa, mas estava para defender o governo. E a gente tem que caminhar dentro de uma linha em que a gente não perca a nossa autonomia sindical. Então nós tivemos muitas ações mesmo de enfrentar, de bater no Evandro, porque
O que a gente sentiu nas primeiras reuniões que a gente teve com o prefeito, e já iniciando a sua pergunta, era que o prefeito entrou sem estar nem pensando em servidor. Entrou para conseguir apoio na Câmara dos Vereadores, com aquele pensamento de fazer as alianças para conseguir maioria na Câmara, entrou para atender as reivindicações do grande capital, do empresariado, entrou para poder fazer a promessa de campanha de acabar com a taxa do lixo, mas estava nem lembrando de servidor. Aí quando a gente começa as reuniões, que a gente começa a bater, aí ele, não, mas não tem, vem aquele argumento, não tem dinheiro, se for por nós. Então, assim, a partir daí já mostra a importância da atuação dos sindicatos unificados. Porque na hora que a gente chega na mesa e começa a mostrar a realidade do serviço público, e o prefeito começa a se deparar com a realidade do serviço público, e por muitas vezes ele diz, eu sou servidor público também, eu posso defender, eu sou servidor. Meu filho, existe categorias. Existem níveis, né? O prefeito é fiscal do Estado, é muito diferente a realidade de um fiscal da Cefaz do Estado para um gari da Robifor, né? um agente comunitário de saúde em endemias, e a maioria das categorias do município de Fortaleza. É completamente diferente. Então, foi um trabalho árduo das entidades sindicais de mostrar essa realidade. Em vários momentos que nós tivemos, era de sensibilizar o prefeito de que o Sarto tinha deixado os servidores, Sarto, Roberto Cláudio, tinha deixado, foram 16 anos de muita perda que nós comemos bronca, foi só do governo Sarto, por isso nossa pauta foi da ordem de 13% de perdas salariais, perda mesmo, em apenas perdas 4 do poder anos, de compra, em apenas 4 anos. Se a gente somar com o Roberto Cláudio, isso sobe para 33%. Então, a gente começou essa campanha com esse cenário. Por isso que a gente coloca, né? E a gente vai fazer aqui o balanço. Desse marco que você colocou, de 13 de janeiro até o fim da campanha, foram 88 dias. Okay. Mas é importante a gente destacar que a campanha salarial começou bem antes. Começou ainda no processo eleitoral. Do Sindiforte? Não, da prefeitura. Quando nós buscamos os candidatos, né, que nós buscamos todos os candidatos mais fortes, para entregar uma carta mostrando as pautas dos servidores. E muitas das pautas da campanha salarial estavam contidas nesse documento. Inclusive, o próprio prefeito Evandro recebeu e se comprometeu fez um vídeo se comprometendo com muita coisa. Né, e foi cobrado agora. Mas, enfim, começou nesse momento. Depois nós tivemos uma conversa com as entidades sindicais, justamente para definir essa unidade. Depois nós tivemos uma assembleia para aprovar a construção do que foi a pauta, junto com os trabalhadores, para assim que o governo chegasse, a gente já entrar. E aí foi o início, esse marco, dia 13, foi a primeira reunião que nós tivemos lá na CEPOG, com a secretária Carolina, para poder entregar esse documento. E a partir daí até o fim foram 88 dias de negociação com a prefeitura, com 3 reuniões foram feitas com o próprio prefeito, certo? Tivemos o prefeito participando de um processo de negociação que não se via. Isso foi um ponto positivo, né? Isso, a gente coloca isso como um ponto positivo. Não se acontecia isso. Nos outros, geralmente, o prefeito chamava, conversava com alguns secretários, de repente o prefeito chamava, quando chamava não era para negociar, chamava para anunciar o que ele ia dar. Não tinha nem lastro. Sem diálogo, Sem né? diálogo. Era só, olha, estamos aqui para dizer que é isso, amanhã o projeto já está na Câmara dos Vereadores. E já tem uma maioria para votar do jeito que a gente está mandando. E nessa campanha não. Nessa campanha tivemos uma evolução das conquistas, né? Que o prefeito participou ativamente de todas essas etapas. A gente pode dizer, então, Ariston, que por esse lado houve uma grande evolução. Sim. Das 3 últimas gestões para a gestão atual. Comparando com os antigos gestores, a gente coloca isso como um ponto positivo dessa gestão, que é o envolvimento direto, né? O processo de negociação. Espera que continue. A gente espera que continue. Né? Desculpa eu interromper você, Ariston e Augusto, mas a aparência é que lá dentro da Câmara de Vereadores, embora eles tenham maioria, ainda há uma força maior por parte dos servidores, porque algumas coisas foram conquistadas já quando a proposta estava lá dentro.
duas coisas foram, dois destaques que a gente vai fazer, né? Mas seguindo aqui, antes de a gente entrar nesse ponto, Vamos lá. foram 3 reuniões com o próprio prefeito, certo. Tivemos 11 reuniões com secretários, né? E a gente faz aqui o destaque da secretária Carolina, da CEPOG, Júnior Castro, da Segov, doutor Márcio, da Secretaria de Finanças, né? O Idilvan, da Secretaria de Educação, que tivemos aí vários momentos com esses secretários. Saúde e IPM também, né? Do IPM também, doutora Aline, e a doutora Socorro, da SMS. Foram várias reuniões e isso distribuído dentro desses 88 dias, né? Foram 5 idas à Câmara dos Vereadores. Isso, né? É fundamental. Onde muitas vezes o processo parava, né? Dava um laço temporal muito grande, era necessário a gente articular idas à Câmara do Vereador para falar com o líder do prefeito e tentar destravar o processo. Né? E aí lá na Câmara... Jogar pressão para os caras também. E para os vereadores, né? Porque fazem parte desse processo. E aí a gente faz aqui o destaque, a vereadora Adriana Almeida, o Gabriel Aguiar, né? O próprio Bruno Mesquita, o líder do prefeito, também por vários momentos se mostrou, né? um interlocutor importante dentro desse processo, e outros mais, né? Como o Aguiatoba, Adriana Jerônimo, que também, por vezes, nos ajudava lá na Câmara dos Vereadores. Então, foram 5 idas à Câmara dos Vereadores, foram realizadas, dentro desse processo, 3 assembleias, né, para consultar a base, inclusive uma delas, uma assembleia histórica que há muito tempo não se tinha uma quantidade de servidores tão grande como nós tivemos, aproximadamente 500 servidores no dia 13 de março, na atividade que a gente fez em frente ao Paço Municipal, e foi importantíssimo para destravar o processo naquele momento, mostrando a importância que a gente sempre coloca, que se o servidor não estiver participando, enfraquece o movimento. Foram 16 atos coletivos, né, que a gente fez junto com as demais entidades sindicais, processos de mobilização, e aí a gente faz aqui um destaque importantíssimo aos servidores do IJF, que foram fundamentais, né, que estavam mais mobilizados, e a gente fez, por exemplo, uns 4 atividades em frente ao IJF, e isso foi importante, mas também tivemos atos na CEPOG, né, na Câmara dos Vereadores, na Guarda Municipal, na Defesa Civil, na MC, no IPM, na SMS, na Rubifor, né? Fomos, inclusive, na inauguração que teve do Hospital da UES, nós tivemos lá presente, fazendo uma mobilização na presença do presidente Lula, e eles ligavam para a gente, pessoal, não sei o que, vão estragar esse processo, não sei o que, tá bom, amanhã a gente recebe vocês, e são as armas e as formas de pressão que a gente tem, né, Augusto? E, né, além de tudo isso, Márcio, fazendo até uma prestação de contas mesmo aqui do Sindiforte, além disso, a gente fez vários vídeos muito bacanas, cobrando, jogando pressão no prefeito, que eram patrocinados, né, são recursos gastos aqui pelo Sindiforte. Todos esses atos a gente teve alimentação, água, né, toda uma estrutura garantida para os nossos servidores, que tudo isso custeado pelo Sindiforte. A gente estima que tivemos um gasto na ordem de R$150 mil nesses 88 dias só para promover essas atividades, entendeu? Então, assim, resumindo aqui, fazendo um fechamento, entre outras coisas que nós fizemos, não dá para dizer que o sindicato não fez a luta, né? Como a gente disse aqui, que alguns servidores comentam nas redes sociais, nós fizemos e chamamos os servidores para a luta, e o que a gente conseguiu, só conseguiu por conta disso. Porque se a gente for pegar o discurso do prefeito e o espírito que o prefeito tinha, a visão que o prefeito tinha do serviço público, quando ele ingressou, era nada ou aquela primeira proposta ridícula que ele colocou de 2% em junho,
e 2,83 em dezembro. Mas Eles não estavam ali dispostos já a veio, avançar. Inclusive com a pressão, porque se a gente tivesse feito pressão, não tinha surgido nem aquela proposta inicial, né? A pressão toda que a gente já vinha fazendo. O discurso inicial do prefeito era: não tem condição de dar nada. A reunião do dia 13 não tinha nada. Não tem condição. Não, se for olhar, né, o secretário Márcio da Secretaria de Finanças, por vezes chegava para a gente com os documentos lá, os relatórios, ó, não tem. Se a gente for fechar o balanço do ano da prefeitura, já está negativo. Se a gente for dar reajuste, vai ficar mais negativo ainda. E a gente dizia: rapaz, como é que você diz uma coisa dessa? Como é que você diz uma coisa dessa? Como é que você inicia o ano abrindo mão de 144 milhões da taxa do lixo, aí quando é para o servidor, você não pode enforcar um pouco mais aí as contas públicas. Joga isso para o empresariado, joga isso para as dívidas que tem aí, ou vai atrás de mais recursos. Muito investe. importante você ter falado isso, Eriston, porque a dívida, né, do município de Fortaleza com os servidores, ela é uma pequena fração daquilo que o grande empresariado, o médio empresariado e até mesmo o pequeno empresariado deve em termos de arrecadação, né, ao município. E, assim, para que a gente pudesse contrapor esse posicionamento do secretário de Finanças, muito importante também a filiação do Sindiforte ao DIEESE, trazendo dados concretos para que as argumentações na mesa tivessem o respaldo do conhecimento, né, e da ciência daquilo que realmente está acontecendo. Com certeza. Como é que você analisa também essa... Foi um salto de qualidade também, de uma atitude dessa diretoria de buscar ter uma postura de contraponto mais consolidada. E o DIEESE trouxe essa qualidade do nível da discussão nas mesas, quando nos municiava desses dados importantes, valor da cesta básica em Fortaleza, né, o peso da inflação nesse período. Por exemplo, em fevereiro nós tivemos um mês de inflação que passou de 1%, né, foi 1,16% só em fevereiro, e tudo isso eram instrumentos que a gente utilizava para sensibilizar o prefeito e surtiu efeito. Então, está sendo uma parceria muito vitoriosa, onde a gente também pretende realizar uma preparação para a próxima campanha salarial nesse nível, né, de obter dados, e isso sem a gente ter os dados do primeiro quadrimestre, que a prefeitura é obrigada a dar, saiu agora, e a gente teve a campanha salarial toda com a prefeitura com os números dela, sem mostrar para ninguém, e a gente tendo que especular, e sem o DIEESE teria sido muito difícil a gente fazer essa avaliação. E a gente jogava os números na mesa e eles não contestavam. Né? Eles não diziam que estava certo, mas não contestavam. Se não contestavam, é porque estava certo. Então, às vezes a gente até olhava assim: como é que eles sabem disso? De onde é que eles estão tirando esses números se a gente não mostrou para ninguém? Mas isso vem, inclusive, dessa responsabilidade, né, que o Reginaldo fez todo esse processo aí de cascaviar, e ele se empolgou, assim, né, e participou inclusive de algumas reuniões. Teve uma que foi lá no Paço Municipal, que ele bateu de frente com o prefeito lá, o prefeito ficou: quem é você mesmo, hein? Quem é você? E assim, Reginaldo Aguiar, né? Reginaldo Aguiar, muito bom. Então, assim, tudo isso, Márcio, mostra a responsabilidade e o compromisso da nossa diretoria com os servidores. A gente aceita as críticas. Por exemplo, essa questão, né, recebeu muita crítica por ter fechado o acordo abrindo mão do retroativo. Não ia ter nada. Se não tivesse a luta sindical, não ia ter nada. Ia ter 2% em junho e poderia 2,83% em dezembro, e assim, sem retroatividade. Não ia ter, assim, a avaliação... Assim, a gente entende, Márcio, que nem isso teria. Nem os 2% a partir da folha de junho, nem os 2,80%, nem isso iria ter. Porque a primeira reunião do dia 13 de janeiro... Foi um balde de água fria. A prefeitura não apresentou proposta concreta em relação a reajuste.
Essa proposta dos 2 mais 2,83 já veio a partir da intensificação do processo de lutas. Final de fevereiro, né? Já tinham sido realizados atos, já tinham sido realizadas idas à Câmara Municipal. Nós estávamos montando o calendário aí e já participando de algumas atividades de pré-carnaval, né, nos órgãos que a gente tocou nessa pegada do carnaval, que é algo importante, é algo que tem a ideia de resistência para o povo brasileiro, para a classe trabalhadora brasileira, e lutando, né? Então a gente ia nos órgãos organizando um pré-carnaval e ao mesmo tempo apresentando as pautas, né? Então já se tinha esse movimento quando foi apresentada essa proposta, que lógico que foi rechaçado. E aí a gente continua o processo de mobilização, continua o processo de lutas, continua o processo de enfrentamento, os vídeos, as notas, né? Cada coisa que a prefeitura dizia, a gente dava uma resposta. Né? Pegar o dia que a prefeitura lança uma nota comparando a gente aos equipamentos aí de alguns órgãos públicos que a gente achou aquilo desrespeitoso e deu a devida resposta à prefeitura. E aí, aos poucos, digamos assim, uma proposta melhor foi sendo arrancada. Né? Eu gosto muito de colocar que se a gente tivesse conseguido construir atos muito maiores, a gente tinha conseguido a pauta todinha, né? Mas não é essa que é a realidade, infelizmente, né? Onde a gente, inclusive, entende o grau de descrença dos servidores pelas perdas de direitos dos últimos anos e dos últimos períodos, né? Muitas vezes a descrença também em relação às próprias entidades sindicais, mas assim, a gente precisa estar mobilizado com os servidores e a gente precisa confiar nas entidades sindicais, que inclusive hoje a gente tem a ideia de construir um novo paradigma de sindicalismo, que começa principalmente com a unidade de todo mundo, e não é fácil construir unidade, até para você construir uma pauta é muito difícil, porque há muitas divergências quando a gente está discutindo internamente, mas a gente se propôs a fazer isso e foi muito bem recebido pelo conjunto das entidades, mas principalmente a gente precisa ter os servidores organizados, mobilizados na luta, nos atos, fazendo os enfrentamentos necessários, inclusive porque agora a gente espera virar a página, a gente está finalizando uma campanha salarial ou um reajuste salarial e um atendimento de uma parte da pauta da campanha salarial, mas vamos aí, por exemplo, os PCCS, que inclusive também é ponto da campanha salarial ainda 2025, né? E quando a prefeitura, inclusive, a gente fecha o acordo com a prefeitura, a gente ainda conseguiu algo importante a nível de Câmara Municipal, que foi, por exemplo, a questão do auxílio alimentação para as mães ativas, recebimento do auxílio alimentação para aqueles servidores e servidoras que têm redução de jornada de trabalho para cuidar dos filhos especiais. Isso é muito importante, principalmente para as mulheres. E foi conseguido a partir da Câmara Municipal, principalmente uma articulação feita pelo próprio líder do prefeito lá, que jogou ou aprovou uma emenda de bancada. E o projeto também da doação de sangue, que era algo que foi tirado pelo Roberto Cláudio e que a gente conseguiu avançar a partir de um trabalho e de uma emenda proposta pelo vereador Gabriel Aguiar e que a gente junto lá protocolou, inclusive, isso. Né? Então, assim, porque inclusive a gente estava lá acompanhando na semana de votação os trabalhos da Câmara, a gente estava acompanhando tudo que estava acontecendo lá e conseguimos emendar. Então, mais dois avanços, né? Mais dois avanços, né? Então, assim, e a gente tem um compromisso e que nós vamos cobrar de que o debate em torno das propostas da campanha salarial 2026 já começa em dezembro, porque a gente vai cobrar essa dívida que já foi deixada pelo governo Evandro no seu primeiro ano, que é a retroatividade. Uhum. A gente vai cobrar isso daí, então a gente vai cobrar já no início do próximo debate para a campanha salarial 2026. E, lógico, todo esse ano a gente quer efetivamente estar fechando o debate em torno dos PCCS para que a gente tenha todas as categorias com PCCS reestruturados, né, já no início do ano que vem. É isso, entendeu? Infelizmente, a gente está encerrando o nosso período aqui, né, desse Sind Mais Diálogo, mas eu não
não queria deixar encerrar assim, né? Eu queria que vocês fizessem aí umas considerações finais. É importante, né? Ouvir o Eriston, ouvir o Augusto, para a gente poder finalizar. Eu acho que agora, olhando um pouco para frente, né? Do que vai ser feito agora, do rescaldo do que sobrou da campanha salarial de 2025. Eriston. Então vamos lá, bem objetivos. Encerrando a campanha com a reposição da inflação em maio. Ficaram 4 meses de retroatividade em aberto. Isso é um ponto negativo para o prefeito. É o primeiro prefeito que, ao dar o reajuste, não cumpriu a data base, né? Isso é um ponto negativo para o prefeito. E, para nós, como o Augusto falou, é uma dívida. Só que a luta não acaba no fim da campanha salarial. Teremos ainda mais 3 anos de negociação com o prefeito Evandro e a gente vai buscar isso aqui dentro das próximas pautas. Reajuste dos pisos salariais que foram cumpridos, né? Estou falando aqui sobre as pautas iniciais da campanha que a gente obteve êxito aí, que o prefeito atendeu. Piso dos ACS e dos ACE, 2 salários mínimos, foi reajustado, foi cumprido. Piso da educação, né, também foi cumprido. Nós tivemos um reajuste do auxílio alimentação, não foi o que a gente pediu, o que é justo, mas a gente conseguiu um avanço. Essa questão do teto do auxílio alimentação, né, que é a partir só até aquele valor que o servidor recebe auxílio alimentação, é algo que tem que acabar. Sim. Acho que a construção disso nas mesas, a prefeitura ficou sensível a isso, não fez para esse argumento da questão financeira, mas se não conseguimos acabar, conseguimos pelo menos aumentar esse teto para 9 mil, e a expectativa é que na próxima campanha isso acabe, né? Porque é uma imoralidade isso. A gente tem muitas ferramentas, né, Eriston? Talvez o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que ajuda na alimentação. É isso. As questões burocráticas da prefeitura, que a gente precisa quebrar determinados paradigmas. A liberação sindical, né, o decreto que o Sarto tinha implementado para dificultar as liberações dos dirigentes sindicais, logo no início foi a primeira pauta atendida, né, mostrando aí um respeito às representações sindicais, importante isso. As 2 pautas que foram conseguidas na Câmara, como o Augusto falou, o Sindiforte não parou com a última reunião, nós vimos possibilidade de ver, e os vereadores não vão contribuir com nada não? O prefeito contribuiu até aqui, os vereadores vão ajudar não? E aí Bruno Mesquita, líder do prefeito, e Gabriel Aguiar articularam bem essas 2 emendas e com certeza isso é avanço, né? É reconhecimento para servidor. Queria destacar que a gente encerrou esse processo, por mais que nós tivéssemos feito um bom enfrentamento com a prefeitura, mas posso depor aqui que o prefeito sempre foi muito objetivo nas reuniões, a gente não sentiu por parte do prefeito uma coisa de querer enganar, passar por cima das entidades. Ele não deu, e nunca disse que ia, durante a campanha ele nunca disse que ia dar. Tudo que ele se comprometeu a fazer, de fato, ele fez. Eu acho que faltou nele uma sensibilidade maior, uma determinação de enfrentar um desafio maior durante o ano financeiro para atender os servidores, né, com essa retroatividade. Eu acho que faltou isso nele. Mas também não posso chamar ele de desonesto dentro do processo, né? Não sei se o servidor consegue compreender isso, mas para nós é simbólico porque não foi o que a gente viu nos antecessores, né? O Sarto, ele saiu da prefeitura como um caloteiro dos servidores, que prometeu o PCCS para todo mundo e saiu dizendo que não ia dar. Sentou, e não deu. Negociou. Sentou, negociou, disse que ia dar e na última hora não deu. Então, para mim, isso é calote, né? E enquanto que o Evandro, pelo menos nesse primeiro momento, até agora, foi um debate franco, aberto, que ele não teve a sensibilidade de valorizar o servidor com a retroatividade, mas, ao mesmo tempo, como Augusto disse, se comprometeu de, no próximo processo, né, da campanha salarial, rever essa situação. Foi uma perda financeira, e na ordem aí de
de 50 milhões, né, que deixou de ser repassado para os servidores por não ter pago essa retroatividade, e esses 50 milhões nós vamos buscar de outra maneira na próxima campanha. A luta não acabou. E acho que manter essa boa relação de diálogo com a prefeitura também é uma conquista dessa campanha, porque a gente sabe que vamos ter mais 3 anos, né, de tentando mandato. dialogar, né? Outra coisa importante foi o comprometimento de sentar para fazer as negociações das ações judiciais aqui do Sindiforte. Nossos filiados sabem muito bem do que eu estou falando. A ação dos anuênios, a ação da isonomia salarial, né, da terceira vara, a ação das letrinhas. São ações judiciais que também têm impacto na vida do servidor, principalmente a do anuênio, são 7.500 servidores, e a gente sabe que é importante, e a prefeitura se dispôs a fechar esse acordo esse ano ainda, né, e isso é importante frisar também. E tivemos agora no dia 5 a primeira reunião da mesa central de negociação, onde nós já trouxemos pautas que não foram atendidas na campanha salarial, como, por exemplo, a contribuição de 14% dos aposentados para quem ganha acima do teto do município, que é muito baixo, que tem que ser ajustado para o do INSS. Então, a gente colocou lá, olha, o STF já vai julgar e já vai colocar esse teto para 8.150. Seria mais bonitinho para o prefeito ele fazer isso sem precisar ser por uma determinação judicial. Se antecipar até para organizar as contas públicas, para o que vem para o futuro. E foi encaminhado que serão feitos os estudos de impacto financeiro para um escalonamento e para uma implementação imediata. E acho que isso é um avanço, né, porque nunca chegou a ser aprofundado esse debate, e eu acredito, eu vejo com otimismo isso. E quanto aos PCCS, já foi determinado as mesas setoriais de negociação da prefeitura criar os grupos de trabalho para iniciar esses debates. Então, são 14 planos de cargos, e o Sindiforte já está se preparando para isso, montando um grupo central com o DIEESE, né, dando suporte de estudos econômicos e financeiros para os impactos de cada um desses planos de cargos, e também os diretores do Sindiforte participando de todas as mesas de negociação para a gente tentar arrancar uma conciliação, né, entre as categorias, porque vai ser uma luta difícil, né, longa e difícil. Então, é um balanço muito positivo que a gente considera, sim, uma vitória, né? Não foi a vitória que a gente queria, mas é uma vitória, foi avanço. É muito importante o servidor saber a relevância, principalmente se a gente for analisar o juro composto, de ter garantido esse reajuste, mesmo que em maio, mas ter garantido, porque o próximo reajuste de 2026 já vai ser sobre esses 4,83% também. Então, um ano sem reajuste é horrível se a gente for colocar em perspectiva a perda da massa salarial. A perda da massa salarial ao longo dos anos. Então, foi uma vitória, sim. Poderia ter sido melhor, é preciso fazer esse balanço também, como o Augusto falou, do envolvimento e a participação dos servidores. Os sindicatos fizeram um ótimo trabalho, todos. A unidade, todos que participaram, fizeram um ótimo trabalho, fizemos um bom trabalho de unidade. Está faltando um engajamento maior dos servidores para que a gente possa conseguir mais avanços. Mas é um ótimo balanço ainda assim. Até nisso eu acredito que a gente evoluiu também. Mas vamos melhorar para a próxima campanha. Obrigado, Ariston. Augusto? Obrigado mais uma vez, Márcio, a equipe do Sindiforte, o companheiro Ariston, que sempre está junto aí em todas as lutas com a gente. Agradecer a diretoria do Sindiforte, o conjunto das entidades sindicais, os servidores, os trabalhadores. Acho que o Ariston fez uma síntese aqui muito massa na fala final. Eu vou pegar um pouquinho esse tempo para lembrar que na próxima segunda-feira, dia 11, né? 12. Então, dia 11 é Dia domingo. das Mães. Vai se comemorar, além do Dia das Mães, é o Dia Nacional do Agente de Trânsito, a categoria da qual eu faço parte, o Ariston também faz parte, e que é uma categoria central dentro do serviço público, no sentido da prevenção de acidentes, no sentido da garantia das vidas, né? Mobilidade urbana. Da mobilidade. Então, próximo domingo, dia 11, coincidindo aí com o Dia das Mães,
É o Dia Nacional dos Agentes de Trânsito e a gente quer parabenizar todos os agentes de trânsito do Brasil e de uma forma muito especial nossos companheiros e companheiras aqui da MC de Fortaleza. Inclusive, segunda-feira a gente teve um grande clássico, a AMC contra a Detran lá no PV, né? Quase Fortaleza e Ceará. E no jogo feminino, o time da MC ganhou de 7-0 do time do Detran, 7-0. O masculino, nosso goleiro andou engolindo um frango lá e o jogo terminou 2-2, né? Goleiro que treina muito, mas engoliu um frango, mas enfim, acontece, faz parte. Faz parte, faz né? parte, né? Aí foi 2-2. Né? A gente pode fazer essa brincadeira porque a gente está entre amigos. Mas... pois é, mas assim, queria... Um abraço pro Ayrton, cara, se garante, cara. Queria fazer essa lembrança porque a gente não vai ter um outro momento no podcast para estar falando disso. Assim. Parabéns a gente de trânsito da MC e do Brasil, vocês são muito importantes e a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa categoria e no dia a dia estar atendendo o conjunto da população e da sociedade. Obrigado, Márcio, bom dia, tamo junto. Um abraço a todas as mães também, viu? Então, pessoal, este com Augusto Monteiro e Ariston Ferreira foi o Cindy Mais Diálogo, a nossa primeira etapa aqui do Cindy Mais Forte. A gente vai para um breve intervalo e já retorna. O associado do Sindforte que precisa de orientação jurídica para problemas de ordem administrativa ou trabalhista, civil e direito de família pode ser auxiliado pelo seu sindicato. Para marcar horário, você que é sócio do Sindforte pode agendar uma consulta com os nossos advogados. Eles prestam serviço na entidade de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16 horas. Ligue para o número 085-3211-3700 ou 3211-3706. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 85-999-760072. Seu sindicato não te deixa na mão. Venha para o Sindforte. É isso aí, pessoal. Nós estamos voltando aqui depois do intervalo e vamos fazer uma chamada para vocês. Agora vocês acompanham o Cindy Mais Cultura. Hoje o tema é o Cineclube Molotov. É uma das conquistas culturais aqui de Fortaleza. Quem vai explicar melhor para vocês é a Silene Medeiros e Aldamira Silva. Você sabe o que é o Cineclube? Hoje, no Cindy Mais Cultura, vamos saber um pouco sobre um dos cineclubes mais antigos de Fortaleza, o Cine Molotov. O Molotov é um cineclube de Fortaleza, que desde agosto de 2009 vem provocando reflexões críticas sobre a vida, através do cinema independente. E para conversar sobre isso, convidamos Alex Fedox, um dos responsáveis pelo Cine Molotov. Alex, fale um pouco do Cine Molotov e a sua origem. Bom, o Cine Molotov começou por volta de julho a agosto de 2009, com um grupo de amigos que tinham a necessidade de projetar filmes produzidos por nós mesmos e pessoas que não tinham acesso ao cinema, né? Pessoas que faziam seus vídeos de forma independente e não tinha participação em festival, não tinha acesso à sala de cinema, até porque nessa época eram poucas salas de cinema aqui em Fortaleza, e de acesso público, né? E aí a gente começou a exibir, pensando em trazer o público que produzia filme para poder exibir os seus filmes numa tela grande, né? A gente chamava de o movimento sem tela, né? Pessoal que tinha seus filmes, mas não tinha onde exibir. E aí nessa brincadeira, a gente começou a fazer parcerias, né? A gente fez diversas parcerias, né? Hoje a gente está fazendo 16 anos agora, em agosto, e foram várias, né? A gente fez parceria com a ONG Ceará em Foco, com a Casa Alpendre de Arte, várias parcerias com a Vila das Artes, com o Coletivo Aparecidos Políticos e a Associação Anistia 6468. Estamos agora aqui na sede do Crítica Radical.
Enfim, a gente está sempre buscando somar com as pessoas que querem ter exibição, né? Então é isso, a gente começou numa casa, né? Onde eu, Leonardo Sampaio, Ícaro Cardoso, André Moura, algumas pessoas conhecidas, a gente começou a exibir filmes lá. E aí a gente exibiu primeiro no Bosque das Letras, aberto ao público. Aí nessa questão a gente começou a participar do Fórum Cearense do Audiovisual. Nesse fórum a gente conheceu o Conselho Nacional de Cineclubes, né? E a gente começou a participar também do Conselho Nacional de Cineclubes, foi participar da diretoria. A gente viajou para alguns lugares, participando da Jornada Nacional de Cineclubes, que acontece. A gente foi para 3 jornadas. A gente também começou a participar de editais. A gente ganhou o primeiro edital voltado para Cineclube no Brasil, né? Aqui de Fortaleza, aqui do Ceará. Eram 2 prêmios, a gente ganhou o segundo. E a gente ganhou o terceiro edital também, esse que a gente fez lá na Associação 6468, foi o segundo edital que a gente ganhou. E a gente ganhou o terceiro, e junto agora com o pessoal da Crítica Radical, que era o Café Molotov na Praça, que é um projeto que a gente faz, onde a gente associa outras linguagens artísticas ao cinema. Geralmente tem uma banda, tem uma poesia, e aí na praça, né? A gente dá um cafezinho de graça pro pessoal, uma pipoca, e aí é uma sessão mais aberta, assim, né? Você passa um filme, aí vem um cara conversar sobre esse filme, depois passa outro, aí vem um artista, se apresenta, né? É a característica do Café Molotov. E agora a gente também escreveu agora para esse último edital da Secult, e a gente quer fazer o Café Molotov itinerante, né? A gente quer sair aí por vários lugares da cidade, e pela primeira vez a gente quer trazer uma diretora do Rio de Janeiro para passar o seu filme aqui. Quais são os projetos para este ano para o Molotov e como as pessoas podem ajudar e participar do Cine? Esse ano a gente tem a ideia de ser aprovado no edital da Secult, né, nosso 4º edital. A gente também participa de uma rede de cineclubes cearense, que é o Ciclo CE, e a gente pretende somar com esses cineclubes aqui de Fortaleza para apresentar uma série de demandas para a Prefeitura, né, para a Secretaria da Cultura, para a questão de edital, questão de projetos, né, de festivais, de mostras, de encontros cineclubistas na cidade. E além desse edital que a gente pretende fazer 4 exibições na cidade, a gente também tem aqui a parceria com Crítica Radical, que a gente vai fazer algumas sessões na praça e também sessões itinerantes. Então, a gente tem um Pix colaborativo, né, que é o e-mail cinemolotov@gmail.com, que você pode estar colaborando, né, com essa iniciativa que é independente, que a gente participa de alguns editais esporádicos, mas nem sempre a gente consegue ser aprovado e nem sempre tem edital, então ele é totalmente independente, né, a gente vive sempre com parcerias, né, mas aí nesse trajetório a gente conseguiu adquirir equipamentos e também a gente facilita que outros cineclubes surjam, né, já são vários cineclubes que já surgem na cidade com o nosso apoio. E a gente está aqui também para somar dentro do cenário cineclubista, tanto em Fortaleza, no Ceará, como no Brasil. Esperamos que tenham gostado. E até o nosso próximo Cine Mais Cultura. Então, gostaram? É muito massa, né? O Alex Fedox é um lutador. É muito importante a gente dar essa força, participar, ir lá de vez em quando assistir um filme, e sempre, né? É um espaço muito bacana que o município oferece para vocês de forma gratuita. A gente vai encerrando aqui esse episódio do Cine Mais Forte. Agradecemos a todas e a todos e voltamos da próxima quinzena. Um abraço. Você assistiu e ouviu Cinde Mais Forte, o seu podcast do Cindiforte, o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza. Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Produção de Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues. Apresentação: Márcio Rodrigues.